Bom dia a todos, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de meditação. Nosso texto deste domingo, dia 2 de outubro, está no livro de Esther, capítulo 4, versos 13 e 14. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines que por estares no palácio do rei, terás mais sorte para escapar do que todos os outros judeus. Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste a este reino. Esther havia se tornado rainha, havia se casado com o rei Assuero e havia no palácio, ou no reino, alguém com muito poder, chamado Amã. E este Amã, ele havia colocado o propósito de exterminar todos os judeus. Então ele prepara um decreto e o rei assina para que, em determinado momento, numa data pré-estabelecida, os babilônicos pegassem todos os judeus, grandes, pequenos, pobres, ricos, homens, mulheres, todos, iria exterminá-los naquele determinado dia. Este plano é divulgado, os correios em suas montarias percorrem todo o reino, distribuindo a cópia deste plano. Então, em todas as cidades daquele reino, os judeus seriam mortos. Mardoqueu, que era o conselheiro de Esther, Esther se tornara rainha, mas ainda obedecia a Mardoqueu. Ele, então, manda dizer a Esther que ela, como rainha, precisava fazer alguma coisa. E ela responde que ela não podia fazer porque havia uma prática do reino que a rainha só poderia entrar à presença do rei se ela fosse convocada. E se ela entrasse na presença do rei sem ser convocada, a pena dela seria a morte, a não ser que o rei levantasse para ela o seu cetro. Bem, então, ela rainha, mas sem autoridade para fazer alguma coisa. E Mardoqueu, então, diz para ela essas palavras: não pense você que porque você ser rainha, você vai ser livre deste morticínio, porque você também é judia. Então você está incluída neste decreto que autoriza a morte de todos os judeus. E ele vai dizer para ela exatamente isso, que ela não estaria livre por ser rainha. Mas ele tem uma certeza. Ele, como judeu, no Antigo Testamento, crendo na providência de Deus, ele diz para ela: se você se calar, socorro virá de outra parte. Nós vamos encontrar socorro. Deus vai mandar socorro de outra parte. Mas você
que é rainha, e a casa do seu pai vocês vão perecer. E aí ele lança um desafio para Esther. Quem sabe se para um tal tempo como este você chegou a este reino? Ele está dizendo, quem sabe se para livrar os judeus deste decreto maldito você chegou a este reino. E ele então coloca Esther numa posição de heroína para aquele dia. O nosso tempo para este vídeo é um tempo curto, por isso nós não podemos pensar muito em um dia só. E eu quero fazer este comentário pelo menos em 3 dias. Hoje, amanhã e depois. Porque nós vamos então entender que o que foi que Esther fez, o que foi que Mardoqueu fez e o que foi que aconteceu. Naturalmente que aqueles que conhecem a Bíblia, que estudam, ou estudaram, ou leram a história de Esther, sabem o que aconteceu. Mas eu quero destacar hoje apenas este ponto. Quem sabe se para tal tempo como este que nós vivemos hoje, não nos tempos de Esther, mas nesse tempo que nós vivemos hoje, quem sabe que eu e você estamos aqui para fazer a diferença na história. Eu e você somos responsáveis para que a nossa história seja uma história vitoriosa. Mas nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus e precisamos estar prontos para ouvir a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus e realizando o seu plano, nós seremos bem-sucedidos na nossa caminhada. Que este domingo seja um domingo abençoado para cada um de nós. Amém.